vamos falar a respeito das funções trigonométricas, que para a engenharia elétrica é a principal coisa que a gente tem aqui no pré-cálculo. A gente vai estudar essencialmente função seno e cosseno, que são as mais importantes para a engenharia elétrica, porque é uma forma de representar a tensão em corrente alternada. Então isso aqui vai ser fundamental, vocês entendam os conceitos envolvidos nesse gráfico e saibam esboçar também esses gráficos. Então a função seno e a função cosseno, ela tem como gráfico uma curva chamada senoide, que é esse comportamento de curva que está aqui, e isso daqui vai se repetindo, tanto para a esquerda quanto para a direita, infinitamente. E vai ter alguns elementos importantes. Mas vamos tentar entender o porquê que surge essa curva. Se eu partir para o ciclo trigonométrico, a gente começa a ter um entendimento do que gerou essa curva. Vejamos, deixa eu abrir aqui para vocês o comportamento da função seno. Veja que a gente tem aqui o ciclo trigonométrico, tá? Esse ciclo trigonométrico a gente já trabalhou com vocês na parte de trigonometria. E lembra que, quando eu trabalho com seno, aqui representa um ângulo, então eu tenho nesse momento um ângulo beta de 28 graus, e se eu projetar esse ponto nessa linha vertical, a gente tem que essa medida aqui em vermelho é a medida de seno do ângulo beta, tá? Aqui está como alfa e aqui está como beta, tá? É uma diferençazinha de notação, mas representa o mesmo ângulo. Então eu controlo esse ângulo por essa reta. Então no momento que eu for aumentando o ângulo, veja que vai aumentando o valor do seno também. Aumentei, 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 até que vai chegar a um ponto máximo do valor do seno, e depois vai reduzindo o valor do seno até assumir valores negativos e voltar a ser zero. Então, o comportamento do seno no ciclo trigonométrico varia de 0 até chegar no 1, desce para o menos 1 e volta a ser zero novamente. E a cada volta que eu der no ciclo trigonométrico, ele vai repetindo esse procedimento. Então, agora a gente vai traduzir esse comportamento da linha do seno no plano cartesiano. O que eu vou fazer? Ao longo do eixo x, eu vou colocar o ângulo, e ao longo do eixo y, eu vou colocar a altura correspondente à medida de seno do ângulo θ. Então, se eu coloquei aqui, por exemplo, um ângulo de 58 graus em radianos vai ser aqui a esquerda do π sobre 2. A altura, o valor do seno do ângulo, é próximo de 1. Se eu pegar aqui um ângulo de 90 graus, aqui não consigo, aqui quase deu, não estou conseguindo exatamente deixar no 90 graus, aqui, fechou, 90 graus. Então veja, um ângulo de 90 graus é um ângulo de π sobre 2, e o valor do seno do π sobre 2 está atingindo seu valor máximo, que seria 1 no ciclo trigonométrico. Então, para π sobre 2, para 90 graus, o seno vale 1. Se eu aumentar, vamos tentar colocar em 180 graus, aqui, 180 graus. Veja que sumiu a linha do seno, porque a projeção ficou bem certinho na origem. Então, para um ângulo de 180 graus, o seno vale zero. E está aqui, ó, para um ângulo de 180 graus, que é π, o seno vale zero. Vamos tentar 270 agora. 270 graus. Vou deixar aqui próximo. 270, fechou. Para um ângulo de 270 graus, veja que o valor do seno é o menor dentre todos, que é o menos 1. Para um ângulo de 270, que é 3π sobre 2, o seno é o menor deles, que é o menos 1. Então, se eu olhar o comportamento de todos os ângulos, veja que esse valor, essa bolinha, vai alterando também. Se eu liberar o rastro dela, a gente vai movimentar o ângulo e vai aparecer o rastro que vai deixando. Veja só, aumenta o ângulo, ele vai aumentando o valor do seno, até que chega um ponto que começa a reduzir o valor do seno, atingir o valor mínimo e volta a subir de novo. E isso ficaria repetindo infinitamente. Então, se eu liberar isso daqui e ficar alternando todos os valores, a gente vai observar que ele vai formar bem certinho o que seria o gráfico da função seno. Então, para cada ângulo do eixo x, ele vai dando essa altura correspondente ao seno daquele ângulo x. E aí a gente forma o gráfico da função seno. Então, esse é o comportamento da função seno. Eu posso fazer a mesma analogia com a função cosseno também. Vamos alterar aqui e liberar o comportamento da função cosseno agora. Então, lembra que no ciclo trigonométrico, ao ter um ângulo, projetei no eixo horizontal agora essa medida
é o cosseno do ângulo θ. Então essa medida que está aqui em vermelho é a mesma medida que está aqui em vermelho também. E eu posso fazer a mesma história de liberar o rastro e ver que ao momento que eu aumento o ângulo alfa, o ângulo beta, o ângulo θ, vai alterando a medida de cosseno. Vamos ver quais vão ser as medidas desse cosseno. Aí, ó, vai formando todos os valores de cosseno. E isso vai acabar formando exatamente o gráfico da f de x igual a cosseno de x. Então, para cada valor de ângulo, eu tenho uma medida correspondente ao cosseno desse ângulo. Isso é o gráfico da função cosseno. Então, voltando para o nosso PDF agora, a gente tem os comportamentos do gráfico. Para o gráfico da função f de x igual a seno de x, a gente vai ter o formato que eu mostrei ali para vocês que vai gerar, e ele tem alguns elementos importantes. Imagem. O que vai ser a imagem? É o valor desde o mínimo que a gente assume, para o caso da seno é menos 1, até o maior valor do seno, que é 1. Então, imagem para essa função f de x igual a seno de x vai do menos 1 até 1, aquela parte do eixo y que tem gráfico na função. A gente tem outros elementos também. Temos o elemento do eixo de simetria. Eixo de simetria, no caso da função f de x igual a seno de x, ela coincide bem certinho com o eixo x do plano cartesiano. Então, eixo de simetria é uma linha que divide esse gráfico em duas partes iguais. Então, o que tiver aqui para cima vai ter aqui para baixo também. Então, eixo de simetria, uma linha horizontal que vai dividir, separar esse gráfico em duas metades iguais. Temos o conceito da amplitude. Amplitude é a distância que vai desde o eixo de simetria até o ponto máximo da imagem ou até o ponto mínimo da imagem. Então, isso daqui é uma distância que corresponde a uma amplitude e isso daqui que corresponde a uma amplitude também. E a gente tem um outro elemento importante que é o período. O período é essa distância aqui do eixo x necessária para o gráfico dar uma volta completa e depois começar a repetir. Então, quando a gente faz aquela análise no ciclo trigonométrico, quando o ângulo sai do zero até o 360 graus, que acaba gerando esse comportamento aqui da variação dos senos do ângulo, no momento que dá uma volta completa, a gente tem um período da função. Se eu der mais uma volta, eu vou ter outro período aqui para a direita, e outro, e outro, e outro, e assim sucessivamente até o infinito. O mesmo vai funcionar para a função f de x igual a cosseno de x. A gente também vai ter um eixo de simetria que vai dividir esse gráfico em duas partes iguais. A imagem também vai seguir do ponto mínimo até o ponto máximo. Para o caso da f de x igual a cosseno de x é menos 1 e 1. Amplitude, distância do eixo de simetria até o ponto máximo ou até o ponto mínimo da imagem. E o período, aquele trecho do eixo x necessário para o gráfico dar uma volta completa e começar a repetir. Agora ele repete sempre esse comportamento tanto para a direita quanto para a esquerda. Então eu destaquei aqui alguns aspectos teóricos para vocês, né? Exatamente isso, que é o eixo de simetria, a amplitude e o período. E aí o grande detalhe para a gente que vai nos importar é a estrutura que vai ter uma função seno ou cosseno. Elas vão ter essa estrutura. Esses dois gráficos que eu coloquei são os mais básicos. É só f de x igual a seno e f de x igual a cosseno de x. Mas, eventualmente, ela vai ter coisas somando e subtraindo e multiplicando dentro e fora desses senos e cossenos. E a estrutura vai ser essa. A mais ou menos 1b seno de kx mais n, ou A mais ou menos 1b cosseno de kx mais n. Informações importantes a respeito da função seno e cosseno são tudo isso daqui. E isso vai ser bom que vocês saibam cada uma dessas informações teóricas e como extrair as informações teóricas a partir dessas leis de formação. Isso que vai ser essencial para vocês. Vocês vão ver que tudo isso daqui vai estar relacionado com uma fase de um circuito, vai estar relacionado com amplitude de tensão, enfim, todas as coisas relacionadas à engenharia elétrica vai estar relacionado com a leitura desses elementos de senos, cossenos, com A, B, K, N e tudo mais, tá? Então, o domínio dessa função vão ser os reais, isso aqui nunca muda, domínio sempre os reais. Imagem vai ser do A menos B até o A mais B, ou seja, desse valor que está aqui menos esse valor que está aqui, até esse valor A mais esse valor B. Aqui a gente vai usar como continhas, tá? Vocês vão ver depois no exemplo numérico
como a gente calcula esses valores da imagem, tudo certinho, mas o que eu quero destacar para vocês é que, para efeito desses cálculos, a gente vai considerar o b como sendo positivo. Então, se ficar aqui, por exemplo, a mais b seno de kx mais n, se for 1 menos 2 seno de kx mais n, o que vai ser cada um dos valores? O a vai ser o 1, o b vai ser o 2. Então, esquece esse sinal momentaneamente, tá? Então, para calcular a imagem, vai ser do 1 menos 2 até 1 mais 2. 1 menos 2, menos 1, até 1 mais 2, que é 3. A imagem dessa função seria do menos 1 até no 3. Então, para efeito de cálculo da imagem, você considera esse b como positivo e ignora momentaneamente o sinal na frente do b. Depois a gente vai ver no que esse sinal interfere. O período da função vai ser calculado por 2π dividido pelo k. Esse k é o cara que está grudado multiplicando junto com o x. Tá? Amplitude da função sempre é o valor do b, porque está multiplicando com seno ou com cosseno. Lembrando, ignora o sinal na frente do b e considera ele sempre como sendo positivo. Até porque amplitude, eu falei para vocês, é a distância do eixo de simetria até o máximo ou mínimo da imagem. E por ser uma distância, não faz sentido eu falar em uma distância negativa. Então, esse b da amplitude é uma distância, sempre considera o b como positivo. Eixo de simetria é o valor do a, isso que vai estar somando ou subtraindo com o restante da expressão da função. E aí, o que vai interferir o sinal na frente do b? Esse sinal na frente do b, ele vai definir se o... Aqui ficou invertido o aspecto teórico, tá? Vou falar primeiro do n, depois eu falo do sinal na frente do b. N vai provocar um deslocamento para a direita ou para a esquerda. Então, um deslocamento lateral. Vai deslocar o gráfico para a direita se o sinal for positivo, se for mais um n, e vai deslocar o gráfico para a esquerda, aqui ficou os dois como positivo, é para a direita se o sinal for negativo, para a esquerda se o sinal positivo. Eu já mudo esse material teórico aí para vocês. Na hora que eu for disponibilizar o material, já vou colocar uma alteração para isso daqui que ficar os dois positivos, tá? Com relação ao sinal em frente ao b. O sinal em frente ao b vai interferir em como o gráfico inicia no eixo y, aqui considerando que não haja uma translação. Se o sinal for positivo, a função seno sempre começa do eixo de simetria subindo. Se o sinal for negativo, começa do eixo de simetria descendo. Como assim? Vamos supor que o eixo de simetria é aqui certinho no eixo x também, tá? Se o sinal na frente do b for positivo, a função seno começa desse eixo de simetria subindo até formar o comportamento do seu gráfico. Se porventura o sinal for negativo, ela começa do eixo de simetria descendo e forma o comportamento do gráfico. Então, esse comportamento de iniciar subindo ou iniciar descendo vai ser em decorrência desse sinal na frente do b. Se for positivo, começa subindo. Se for negativo, começa descendo. Para o caso da função cosseno, a função cosseno ou vai começar do ponto máximo da imagem ou vai começar do ponto mínimo da imagem. De onde? Depende do sinal. Se porventura o sinal na frente do b for positivo, ele vai começar do ponto máximo da imagem e formar o comportamento do seu gráfico. Se porventura o sinal na frente do cosseno, na frente do b, for negativo, ele vai começar do ponto mínimo da imagem e fazer o comportamento do gráfico da função. Então, esse sinal na frente do b vai interferir nisso. Como ele começa? Se ele vai começar do eixo de simetria subindo ou descendo, para o caso da seno, se vai começar do ponto máximo ou do ponto mínimo, se for o cosseno. E esse n vai gerar a translação lateral. Eu já altero no material isso daqui para vocês, então se baseiem no que tiver escrito aí para vocês, não nessa apresentação. Tá? Então agora vai ter uma série de funções em que a gente vai esboçar o gráfico passo a passo. Veja que algumas delas vai ter a gravação ali no vídeo, outras eu já estou fornecendo o gráfico pronto. Tá? Então vocês tentem só extrair os dados e ver por que de fato ficaram nesses gráficos. No gráfico que eu for esboçar, ele não vai estar em escala, então vai ser só um esboço do gráfico mesmo. E aqui eu coloquei tudo em escala, feito em software, já respeitando tudo o formato mais certinho. Mas o que eu quero é que vocês tentem fazer à mão isso daqui, para ver como o comportamento fica de fato muito parecido com esse, tirando só a questão da escala. Então,
vários exemplos que vão estar em gráficos aí, em vídeos separados, ou então só os gráficos dados prontos que eu quero que vocês vejam, tentem fazer, extrair os dados e entender por que está gerando cada um desses gráficos. E eu vou colocar aqui só a título de ilustração, a função tangente, mas eu não vou entrar em maiores detalhes não, tá? A função tangente a gente não vai entrar, não vai ser o foco principal, vamos deixar só pela função seno e cosseno, que é o que verdadeiramente interessa para vocês na engenharia elétrica. Então deixa eu só ir lá para o GeoGebra mais um pouquinho, para mostrar o comportamento aqui da função tangente. Lembra que a tangente de um ângulo é dada por, se eu pegar aqui uma reta tangente ao ciclo trigonométrico, estende a linha do ângulo até cruzar nessa reta, isso daqui vai ser a medida da tangente do ângulo. Então está aqui, para 42 graus, cruzou nesse ponto D, então essa é a medida da tangente de 45, que pode ser vista aqui no gráfico da função. Então se eu for aumentando o ângulo, vai alterando aqui os valores da tangente. Então já vou só liberar a animação para vocês verem o comportamento que vai ficar mesmo. Vocês vão ver aqui o gráfico vai aumentando, desce, vai lá para o menos infinito, sobe, e assim sucessivamente é o comportamento do gráfico da função tangente, tá? Então essa vai ser a ideia. Veja que vai ficar pontos aqui com rupturas. Esses pontos da ruptura é quando aparecer os múltiplos de 90 graus aqui, de 180 cm, 90, 180 e assim por diante, que não existe o valor da tangente, ele acaba ficando essas rupturas no gráfico da função. Mas o que interessa para a gente, então coloquei aqui só como complementação, né? Aqui os pontos onde não vai ter o valor da tangente, pertence ao domínio da função, e ela vai ficar com esse comportamento bizarro aqui, repetindo infinitamente para a direita e para a esquerda. Mas o nosso foco maior vai ser na função seno e cosseno mesmo. Então acompanhe os próximos vídeos aí que tem o passo a passo do esboço de alguns exemplos.